Você já se perguntou o que faz alguém de repente desejar sua atenção, reconhecer seu verdadeiro valor e querer você mais do que nunca? Isso acontece no momento em que você decide traçar uma linha e priorizar a si mesmo. Quando você direciona seu foco para dentro, comprometendo-se com seu próprio crescimento e bem-estar, algo notável acontece. Eles começam a perceber o que perderam. De repente, você se torna o centro dos pensamentos deles, a pessoa de quem não conseguem parar de pensar. Eles nunca esperavam isso, mas agora não conseguem imaginar a vida sem você. Esse é o poder de recuperar sua energia, de se afastar e deixar que eles experimentem sua ausência. Mas aqui está o ponto principal. Isso não é apenas uma coincidência ou um golpe de sorte. É o resultado natural de recuperar seu poder, de se distanciar e permitir que eles sintam o vazio que sua ausência cria. Quando você se concentra em si mesmo, força-os a confrontar a dura realidade de como é a vida sem você. Eles aceitam o fato de que o subestimaram e agora a ideia de perdê-lo se torna insuportável. Lembre-se, não se trata de persegui-los. Trata-se de deixá-los perceber que precisam de você mais do que você precisou deles. E não para por aí. À medida que você continua a se concentrar em sua própria vida, sua atração só aumenta. Você se torna ainda mais desejável, como se um interruptor tivesse sido acionado na mente deles. Seu silêncio os atrai, fazendo-os ansiar pela atenção que antes desprezaram. Eles começam a perceber o que estão perdendo e o arrependimento deles só aumenta. De repente, são eles que anseiam por sua presença, desesperados por uma conexão que não valorizaram quando tinham. Então, se você está pronto para aproveitar esse poder e mostrar a eles o quanto realmente precisam de você, prepare-se. Vamos explorar 9 verdades inegáveis que revelam por que eles só começam a te querer quando você para de querer. Não se trata apenas de obter vantagem. Trata-se de assumir o controle total da sua vida. Vamos nos aprofundar nas estratégias que o capacitarão a ser o mestre do seu próprio destino. Agora, se você é novo por aqui, curta o vídeo e inscreva-se. As estatísticas mostram que apenas 15% do meu público está inscrito no canal. Então, se este conteúdo ajudou você de alguma forma, peço que se inscreva e ative o sino de notificações. 1. O mistério da incerteza. Agora, vamos explorar nosso primeiro ponto, o mistério da incerteza. Um dos motivos mais convincentes pelos quais eles só começam a te querer quando você para de querer. Imagine isso. Você se distanciou, parou de enviar aquelas mensagens de check-in e, de repente, eles estão coçando a cabeça, se perguntando o que está acontecendo. A incerteza os enlouquece. É como tentar montar um quebra-cabeça com peças faltando e, deixe-me dizer, as pessoas adoram um bom mistério. Especialmente quando envolve alguém que pensavam conhecer totalmente. Quando você cria um pouco de distância, também gera muita curiosidade. De repente, eles estão pensando mais em você, relembrando conversas passadas e se perguntando o que você está fazendo. Como disse Marco Aurélio, não é a morte que um homem deve temer, mas sim nunca começar a viver. Nesse contexto, eles começam a temer perder a conexão que antes tinham com você. Quanto menos eles sabem, mais querem saber. E aqui está o ponto. Incerteza não é apenas intrigante, é magnética. Ela os atrai como uma mariposa à chama. Eles começam a sentir falta da sua presença e da certeza que antes consideravam garantida. Então, abrace o mistério, meus amigos. Deixe-os adivinhando e observe enquanto eles voltam correndo, ansiosos para resolver o enigma que é você. Lembre-se, seu valor não diminui porque alguém falha em ver seu valor. Continue brilhando, continue crescendo e deixe-os perceber o que estão perdendo. 2. O efeito da raridade. Agora, vamos explorar nosso segundo ponto,
o efeito da raridade. Este é um verdadeiro divisor de águas e vai direto ao coração do motivo pelo qual eles só te desejam quando você já não os deseja. As pessoas são naturalmente atraídas pelo que não podem ter facilmente. É como aquela última fatia de pizza, que de repente se torna 10 vezes mais desejável quando você percebe que está prestes a desaparecer. O mesmo princípio se aplica aos relacionamentos. Quando você se torna menos disponível, você se torna raro e essa raridade aumenta seu valor aos olhos deles. Imagine isso, você está sempre lá, sempre disponível, sempre pronto para largar tudo por eles. Eles se acostumam com isso, começam a pensar que sua atenção é algo em que sempre podem contar. Mas no momento em que você se afasta, algo fascinante acontece. De repente, eles começam a notar o espaço que você deixa para trás. Começam a perceber que sua presença não era algo que deveriam ter dado como certo. E assim, você se transforma de uma figura comum em algo raro e valioso na vida deles. É um pouco como tratamos objetos do cotidiano versus colecionáveis raros. Você não pensaria 2 vezes em perder uma caneta, porque pode conseguir outra a qualquer momento. Mas se perder um item raro, de edição limitada, sentiria a perda, certo? Quando você se torna raro, deixa de ser aquela caneta comum e se torna aquele objeto único em que eles não conseguem parar de pensar. Como disse o filósofo estoico Sêneca, não é que temos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos muito dele. Quando você percebe que seu tempo e atenção são valiosos, para de dá-los tão facilmente. E acredite, quando você se afasta e começa a valorizar seu próprio tempo, os outros também começarão a valorizá-lo. Eles começam a ver você não apenas como alguém que está sempre presente, mas como alguém cuja presença é um privilégio, não um dado. Vamos aliviar um pouco as coisas com um toque de humor. É como quando você era criança e ignorava seus brinquedos até que outra pessoa quisesse brincar com eles. De repente, aquele brinquedo se tornava a coisa mais interessante da sala. Os adultos não são muito diferentes. Todos nós queremos o que achamos que podemos perder. E é exatamente isso que acontece quando você cria um pouco de distância. Mas isso não significa que você deve fingir ser difícil de conquistar ou começar a jogar jogos mentais. Trata-se de se concentrar genuinamente em si mesmo, no seu crescimento e na sua felicidade. Quando você não está sempre disponível, quando está ocupado vivendo sua melhor vida, eles não podem deixar de notar sua ausência. Essa ausência se torna um lembrete poderoso do seu valor e eles começam a ansiar pela presença que antes não valorizaram. 3. O poder da ausência. Você pode estar cético se perguntando se simplesmente estar ausente pode realmente fazer alguém querer você mais. A resposta é um enfático sim. Vamos analisar isso. Quando você está sempre presente, sempre estendendo a mão, sempre disponível, as pessoas começam a considerá-lo como certo. É como o Wi-Fi. Você só percebe o quanto é crucial quando ele some. Sua constante disponibilidade se torna algo que eles assumem que sempre estará lá, como aquela última fatia de pizza na geladeira, até que de repente ela não está mais. E é aí que as coisas ficam interessantes. Imagine que você está sempre lá quando eles precisam de um ombro para se apoiar, alguém para sair. Eles sabem que podem ligar para você a qualquer hora e você vai atender. Mas um dia você decide se afastar, focar na sua própria vida e crescimento. Você para de estar tão disponível. De repente, aquela atenção garantida desaparece, deixando-o se perguntando o que aconteceu. É aqui que o poder da ausência entra em jogo. Sua ausência cria um vazio, uma lacuna onde você costumava estar. E aqui está a coisa sobre os vazios. Eles não gostam de permanecer vazios.
Eles anseiam ser preenchidos. Sua ausência força-os a reconhecer o espaço que você ocupava na vida deles, e eles começam a perceber o quanto sentem falta da sua presença. Como disse o sábio filósofo estoico Epicteto, é impossível para um homem aprender o que ele pensa que já sabe. Quando você está sempre lá, eles pensam que sabem tudo sobre você, sua disponibilidade, seu valor. Mas quando você se afasta, eles são forçados a reavaliar. Eles percebem que não valorizaram você tanto quanto deveriam, e é quando começam a querer você ainda mais. É como quando seu programa de TV favorito termina com um suspense, deixando você desesperado para saber o que acontece a seguir. Sua ausência é esse suspense na vida deles, fazendo-os se perguntar: perdi o final? O que vai acontecer agora? O verdadeiro trunfo é que a ausência não só faz o coração ficar mais afeiçoado, ela faz a mente acelerar. Eles começam a imaginar todas as coisas que você poderia estar fazendo sem eles, toda a diversão que você está tendo, todas as novas pessoas que você pode estar conhecendo. De repente, eles não são mais o centro do seu universo, e é aí que eles querem fazer parte da sua história novamente. Mas vamos ser claros, isso não é sobre jogar jogos ou ser manipulativo. Trata-se de reconhecer seu próprio valor. Trata-se de entender que seu valor não diminui só porque alguém não o vê imediatamente. 4. O fascínio da independência. Agora vamos nos aprofundar em um dos aspectos mais atraentes dos relacionamentos humanos, o fascínio da independência. Este conceito é um divisor de águas e é essencial para entender por que eles de repente desejam você quando você já não os deseja. Imagine este cenário. Você sempre foi o que estende a mão, o que está disponível, o que faz tempo para eles. Eles se acostumaram com isso, talvez até tenham dado como certo. Mas então, algo muda. Você decide se concentrar em si mesmo, no seu crescimento, na sua felicidade e nos seus objetivos. Você para de esperar pelas ligações deles, para de reorganizar sua vida por eles e começa a viver por si mesmo. Aqui está o ponto-chave. A independência é incrivelmente atraente. É como acionar um interruptor na mente deles. De repente eles veem você prosperando sozinho, e isso os atinge como um tijolo. Você não é mais apenas a pessoa que sempre esteve lá para eles. Você é alguém que está construindo uma vida, crescendo e brilhando sem precisar deles. E é aí que as mesas começam a virar. Como disse Marco Aurélio, aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. Quando você vive em harmonia consigo mesmo, você irradia uma paz e confiança que são inegavelmente atraentes. É essa força interior que atrai as pessoas de volta para você, especialmente quando percebem que não são mais o centro do seu universo. Mas por que a independência tem um efeito tão poderoso? Porque ela comunica a autoestima. Quando você é independente, você envia uma mensagem para o mundo que diz: eu sou valioso por conta própria. Não preciso de ninguém para me completar. E acredite, as pessoas notam. Elas começam a ver o que estão perdendo, uma pessoa que é completa, autossuficiente e que vive a vida em seus próprios termos. Esta é a essência do fascínio da independência. Imagine estar em uma festa. Há alguém que é amigável, conversa com todos, mas não se destaca. Então, há outra pessoa que é confiante, confortável em sua própria pele, movendo-se pela multidão com facilidade. Não desesperada por atenção, mas aproveitando a si mesma. De quem você provavelmente se aproximaria? Provavelmente da última, certo? Isso é o fascínio da independência em ação. Quando você incorpora a independência, você se torna aquela pessoa que não precisa correr atrás da aprovação de ninguém. Você está muito ocupado perseguindo seus próprios sonhos, e isso é muito mais atraente.
É essa confiança e segurança em si mesmo que fazem os outros quererem fazer parte da sua vida, mesmo que antes não tenham percebido seu valor. Mas vamos esclarecer uma coisa. Independência não é sobre afastar as pessoas ou ser distante. É sobre priorizar a si mesmo, seus objetivos e seu bem-estar. É sobre mostrar que, embora você valorize os relacionamentos, você não depende deles para sua felicidade. Essa mudança sutil, mas poderosa, na mentalidade, muda a maneira como os outros veem você. Eles começam a vê-lo como alguém desejável, não porque você está sempre disponível, mas porque você está vivendo uma vida plena e rica que eles querem fazer parte. E é aqui que a mágica acontece. Quando você foca na sua independência, você naturalmente atrai mais positividade e oportunidades para a sua vida. Você não está esperando que alguém o valide porque você já se validou. 5. A mudança nas dinâmicas. Vamos explorar nosso quinto ponto, a mudança nas dinâmicas. Este é um verdadeiro divisor de águas e trata-se de como o equilíbrio de poder muda quando você decide que já deu o suficiente. É como reescrever as regras de um jogo no meio. Você passa de jogar na defesa para jogar no ataque e, de repente, eles são os que estão tentando alcançar você. Imagine isso. Você tem feito todo o esforço, enviando mensagens, fazendo planos, se esforçando ao máximo para manter o relacionamento vivo. Essencialmente, você é uma equipe de torcida de uma pessoa, sempre torcendo por eles. Mas o que acontece quando você decide que chega? Você para de colocá-los em um pedestal e começa a se concentrar em si mesmo. É como aquele momento em um filme, quando o azarão finalmente percebe seu valor e para de tentar ganhar a aprovação de todos. E adivinhe o que acontece a seguir? As dinâmicas mudam. De repente, você não é mais o que busca validação. São eles. Eles começam a sentir a mudança, e isso os desequilibra. Esta mudança é poderosa porque os força a ver você de maneira diferente. Como disse o filósofo estoico Sêneca, é o poder da mente ser invencível. Quando você para de ceder seu poder e começa a recuperá-lo, eles não podem deixar de notar. Você não está mais se dobrando à vontade deles, e isso faz de você alguém incrivelmente intrigante. Pense da seguinte maneira: quando você está sempre disponível e entusiasmado, eles sabem exatamente onde você está. Mas quando você se afasta, quando para de ser tão previsível, você cria um senso de mistério. De repente, eles não têm certeza se ainda têm sua atenção. E essa incerteza é irresistível. Aqui está um exemplo divertido. Lembra daquela vez que você estava viciado em uma série de TV, mas o enredo começou a se arrastar, então você parou de assistir? Então, um amigo te conta sobre uma reviravolta inesperada no último episódio e, de repente, você está maratonando para alcançar. Tudo porque a série passou de previsível a surpreendente. É exatamente isso que acontece quando você muda as dinâmicas em um relacionamento. Você passa de ser aquela presença constante e previsível para alguém que é um pouco mais difícil de entender, um pouco mais interessante. E não vamos esquecer o humor nesta situação. É como quando seu gato de repente decide te ignorar, e agora você é o que está desesperadamente tentando chamar a atenção dele. Você está balançando a erva dos gatos dizendo: "Vamos, gatinho, estou bem aqui." Mas o gato está ocupado fazendo suas próprias coisas, deixando você se sentindo deixado de lado. É exatamente assim que eles se sentem quando você muda as dinâmicas. De repente, são eles que estão tentando te reconquistar. Mas lembre-se, isso não é sobre manipulação. É sobre reconhecer que os relacionamentos são uma via de mão dupla. Se você tem feito todo o trabalho, é hora de soltar e ver se eles estão dispostos a se esforçar. E se eles fizerem isso, ótimo. Se não,
Você acabou de abrir espaço em sua vida para alguém que vai valorizá-lo sem precisar de um lembrete. Então, abrace a mudança nas dinâmicas. É um poderoso lembrete de que você merece ser valorizado, não apenas pelos outros, mas por si mesmo. Quando você para de correr atrás, cria espaço para que as pessoas venham até você, e aqueles que realmente valorizam você darão um passo à frente. Continue focando no seu crescimento, na sua felicidade e na sua jornada. E lembre-se, você não está apenas mudando as dinâmicas, você está mudando o jogo. Você chegou na metade do vídeo. Parabenizo você por tentar se tornar uma versão melhor de si mesmo. E também, humildemente, peço que deixe um comentário, pois isso ajuda muito o meu canal. Se você não sabe o que comentar, apenas escreva "mente sobre corpo" para que eu saiba que você chegou até aqui. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos como este. Além disso, eu coloquei alguns livros sobre estoicismo que me ajudaram a me tornar o homem que sou hoje e que também ajudarão você a alcançar uma mentalidade estoica. 6. O contraste da confiança. Vamos nos aprofundar em nosso sexto ponto, o contraste da confiança. É aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes. A confiança é uma daquelas qualidades que são ao mesmo tempo magnéticas e transformadoras. Quando você não quer mais alguém, algo notável acontece. Você começa a irradiar um novo nível de confiança. E acredite, eles não podem deixar de notar. Imagine isso. Você estava profundamente envolvido no mundo de outra pessoa, talvez até um pouco inseguro, sempre buscando a aprovação ou atenção deles. Mas então você toma uma decisão. Você se concentra em si mesmo, deixa de lado a necessidade de validação deles e para de se preocupar tanto com o que eles pensam. Em vez disso, você começa a se importar mais com seu próprio crescimento, felicidade e bem-estar. É como se um interruptor se ativasse dentro de você. De repente, você anda com mais segurança, sorri com mais brilho e exala uma autoconfiança que não estava lá antes. Essa transformação não passa despercebida. Na verdade, é flagrantemente óbvia. A pessoa que antes te subestimava agora te vê de uma maneira completamente nova. Você não é mais a pessoa que estava sempre lá, esperando pela atenção deles. Agora, você é alguém que prospera sozinho, e esse contraste entre quem você era quando os queria e quem você é agora que não os quer mais, cria uma poderosa mudança na forma como eles percebem você. Como disse o filósofo estoico Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Ao responder à indiferença deles com confiança e autossuficiência, você está enviando uma mensagem clara. Você não precisa deles para definir seu valor. E deixe-me dizer, isso é incrivelmente atraente. Vamos adicionar um pouco de humor aqui. Pense assim, você é uma lagarta que acabou de se transformar em borboleta, e eles estão lá, atordoados, se perguntando onde foi parar aquele pequeno inseto desajeitado. De repente, eles percebem que você não é apenas qualquer borboleta. Você é uma com asas vibrantes, voando alto e livre, completamente fora do alcance deles. Confiança, meus amigos, é como um farol no escuro. Ela atrai as pessoas, desperta sua curiosidade e faz com que se perguntem como não notaram isso antes. Quando você para de querer alguém e começa a se concentrar na sua própria jornada, sua confiança cresce. E com ela, o desejo deles por você se intensifica. Eles começam a ver que a pessoa que antes ignoravam se tornou alguém extraordinário. Alguém que não precisa deles para se sentir completo. E aqui está a melhor parte. Essa confiança não só os atrai, ela também te fortalece. Você começa a se ver de maneira diferente também. Você percebe que seu valor não está atrelado à opinião ou afeto de ninguém. Você é valioso por quem você é,
não por quem te quer. Então, deixe que isso seja sua motivação. Abrace sua confiança. Deixe de lado a necessidade de ser desejado e veja como sua autossuficiência não apenas te transforma, mas também muda a maneira como os outros te veem. Você não é apenas o plano B de alguém. Você é o evento principal, a pessoa em quem eles não conseguem parar de pensar porque você não está mais buscando a aprovação deles. Lembre-se, a confiança é contagiosa. Quanto mais você a cultiva, mais as pessoas serão atraídas por ela. E no final, você descobrirá que a única aprovação de que você realmente precisava era a sua própria. Então, continue crescendo, continue brilhando e deixe que sua confiança seja a força que não só atrai, mas também te capacita a viver sua melhor vida. 7. A dor do arrependimento. Agora vamos nos aprofundar em nosso 7º ponto, a dor do arrependimento. Este realmente toca na alma e há algo quase poético em como ele se desenrola. Imagine isso. Você esteve lá por alguém, apoiando-o, se importando com ele, mas ele não valorizou isso de verdade. Então, um dia, você decide que já chega. Você se afasta, foca em si mesmo e, de repente, bam, eles são confrontados com a dura realidade do que perderam. É como se estivessem caminhando pela estrada da memória, mas em vez de aproveitarem a caminhada, tropeçam nas pedras do arrependimento. O arrependimento é uma emoção poderosa, meus amigos. Ele tem um jeito de aparecer sorrateiramente e sussurrar no seu ouvido: o que você fez? E para eles, não se trata apenas de sentir sua falta. É sobre a dor profunda de perceber que tiveram algo ótimo e deixaram escapar. Como sabiamente disse Sêneca, todo novo começo vem de algum outro começo que chegou ao fim. Mas aqui está a reviravolta. O fim para eles é o começo do seu arrependimento. Vamos ser honestos. O arrependimento pode ser um professor cruel. Ele os força a reviver cada momento em que te subestimaram, cada vez que não apreciaram seu valor. É como se estivessem presos em um loop, percebendo repetidamente o que perderam. E é aí que eles começam a te querer mais do que nunca. Eles anseiam por uma segunda chance, mesmo sabendo que, no fundo, talvez nunca a consigam. Então, se você algum dia sentir que não está sendo valorizado, lembre-se disso. Às vezes, o movimento mais poderoso que você pode fazer é se afastar e deixá-los sentir a dor do arrependimento. Não se trata de ser cruel, trata-se de permitir que eles vejam seu verdadeiro valor. E quem sabe, talvez esse arrependimento seja a faísca que acende um novo começo, um em que eles finalmente percebem que você era a pessoa de que eles realmente precisavam o tempo todo. Fique forte, foque no seu crescimento e deixe que a dor do arrependimento deles seja um testemunho do seu valor. Você vale a pena. 8. A reversão de papéis. Agora vamos mergulhar em nosso 8º ponto, a reversão de papéis. É aqui que as coisas ficam realmente interessantes e, honestamente, é quase poético como isso se desenrola. Imagine isso. Você costumava ser o que corria atrás, buscando validação, sempre disponível. Mas então, algo muda. Você decide se afastar, focar em si mesmo e, de repente, bum, os papéis se invertem. Agora, são eles que estão correndo atrás de você, tentando te reconquistar. Como disse Marco Aurélio, a melhor vingança é ser diferente daquele que causou o dano. Ao deixar de buscar a aprovação deles, você se coloca em uma posição de poder. Eles começam a se perguntar: por que eles não estão mais correndo atrás de mim? Será que perdi algo valioso? E é esse pensamento que muda as dinâmicas. Imagine que você sempre foi o que iniciava o contato, fazia planos. Mas agora, você não está mais estendendo a mão, não está disponível. E eles sentem a diferença. Eles começam a te enviar mensagens, tentando chamar sua atenção.
tentando recuperar o que antes não valorizaram. A beleza dessa reversão de papéis é que não se trata de jogar jogos, trata-se de reconhecer seu valor. Quando você se foca em si mesmo, você se torna o prêmio. E aqui está a lição motivacional. Ao se afastar, você não está apenas ganhando controle, mas também ensinando a eles uma valiosa lição sobre seu valor. Então, continue brilhando, continue focando no seu crescimento e veja como os papéis naturalmente se invertem a seu favor. Você consegue. 9. O medo da finalidade. Finalmente, vamos mergulhar em nosso 9º ponto, o medo da finalidade. Quando você decide seguir em frente, há um momento de puro pânico que se instala neles. É a súbita percepção de que, espere, isso pode realmente ser o fim. E nada faz alguém te querer mais do que o medo de te perder para sempre. Você parou de estender a mão, parou de se preocupar e começou a viver sua melhor vida. Eles veem você prosperando e, de repente, o pensamento surge: e se não conseguirem te reconquistar? É um caso clássico de você não sabe o que tem até que perde. E naquele momento, eles começam a entrar em pânico, se perguntando se realmente perderam a chance com você. Como disse Marco Aurélio, a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. Agora, seus pensamentos estão tingidos de arrependimento, medo e um desejo desesperado de desfazer a finalidade da sua partida. Eles tentarão, se esforçarão para te reconquistar, porque a ideia de te perder para sempre é simplesmente insuportável. Então, aqui está a sua motivação. Continue focando em si mesmo e deixe que eles sintam esse medo. É um poderoso lembrete do seu valor. Quando você escolhe a si mesmo, você se torna alguém que eles percebem que não podem se dar ao luxo de perder. Essas 9 verdades demonstram que, quando você recupera seu poder, foca em si mesmo e se afasta, você obriga os outros a encarar a realidade de te perder. Não se trata apenas de fazer com que eles te queiram, trata-se de entender o seu próprio valor e permitir que eles também o vejam, muitas vezes quando já é quase tarde demais. Agora, se alguma parte desta mensagem foi útil para você, deixe seu like e comentário, ajudando o algoritmo a recomendá-lo a alguém que precisa neste momento. Não se esqueça de se inscrever para não perder novos vídeos. E se você der uma olhada nos vídeos que já enviamos, com certeza encontrará algo para levar com você. Tenha um bom dia.